Lucas 18, 9. Acharam? Vai ser o primeiro texto que nós vamos meditar e depois eu vou falando os demais. Agora, eu queria lhe mostrar algo que aconteceu essa semana. 2 acontecimentos muito tristes. E é claro, isso nos traz reflexões. O primeiro deles foi o homem que tocou fogo no próprio corpo. Vocês souberam? Vocês viram isso? Põe só o vídeo aí, sem o áudio, por favor. Põe só o vídeo aí. Isso aí, pessoal, é chocante. Quem já tinha visto já, pessoal? Essa semana lá em São Paulo. Isso dói de ver. Até agora, tá bom. Ninguém sabe o porquê. Mas só de olhar, a gente pode presumir que é alguém que está desacreditado da vida de tudo e de todos. Sim ou não? Porque, como é que pode? Olha que ponto o ser humano chegou de jogar, sei lá, se foi gasolina, álcool, e tocar fogo no próprio corpo. É triste. E na mesma semana, põe a imagem desse rapaz aí que gravou um vídeo, isso aí circulou. Quem viu, pessoal? Ele gravou um vídeo dizendo: é a última vez que vocês estão me vendo, porque daqui a alguns minutos eu não vou existir mais. Gravou o vídeo e falou: olha, eu tô acabando com a minha vida, e deu os motivos dele lá. Falou: porque você, falou o nome da esposa, você me traiu com fulano. E você, o fulano, falou o nome do rapaz lá. Você me enganou, você jogou os meus filhos contra mim. Imagina a dor da família em ver isso aí, dos filhos. E aí o vídeo mostra, minutos depois do vídeo, o carro capotado lá numa ribanceira que eu acho que ele se jogou e ele morreu. Triste, não é, pessoal? Mas o que a gente entende com essas crueldades? Que de fato agora, nesse momento que nós estamos vivendo, no fim, Deus está à procura de cristãos de verdade, e não de cristãos teóricos. Nós temos os cristãos verdadeiros e os cristãos de nome. Os cristãos verdadeiros sentem a dor do povo, por isso que não se calam. Quem é cristão de verdade, pessoal, não pode ficar uma semana, passar aí, por exemplo, 7 dias e a pessoa não falar de Jesus em tantos lugares que você vai. Concorda comigo, gente? Como é que pode? Entra semana e sai semana, eu não falo de Jesus para ninguém, eu não evangelizo alguém. Não precisa ter como é que se diz? A camisa de um grupo, não. Isso não é um dever para o grupo de evangelização, para o grupo A, B ou C. Isso é um dever de todo cristão. Amém, pessoal? Porque às vezes há quem, eu não quero falar, eu tenho vergonha, eu não quero ser chato, mas às vezes uma pessoa que senta do teu lado no ônibus, no metrô, passa na sua frente, você nem sabe, mas talvez é uma pessoa que está indo se matar. A gente não sabe. Alguém que acabou de receber a notícia da traição, que virou a cabeça, que está indo para a ponte para se matar, está indo comprar gasolina para queimar o próprio corpo. E às vezes uma palavra sua pode evitar uma tragédia dessa. É ou não é verdade? Então, não se cale. Quem recebeu, o que quer fazer, pessoal? Quer dar. Quem é salvo quer fazer o que, gente? Quer salvar. Então, pense nisso. Inclusive, esse sempre foi, está dentro do que nós vamos falar, o grande problema de Jesus no passado, com aqueles que pareciam que eram dele, mas não eram. Eu sei que às vezes a pessoa diz assim, no afã de querer mostrar que alguém ou que ela própria é uma pessoa de Deus, eu já ouvi muito isso. A pessoa diz assim, não, pastor, o familiar meu, ciclano, beltrano, é uma pessoa muito religiosa. Já ouviu essa expressão? Há quem diga assim, não, eu sou, pastor, uma pessoa muito religiosa. Às vezes ela fala assim, na inocência, e achando que esse adjetivo é algo bom. Mal ela sabe. Se você não sabia, eu vou lhe ensinar agora e vou lhe provar por quê. Ser religioso é algo reprovável aos olhos de Deus. Quem sabia disso, pessoal? Alguns não sabiam. Porque o que é uma pessoa religiosa? O religioso, ele tem várias características. O religioso, por exemplo, ele é aquela pessoa que conhece a verdade, que fala, muito bem sobre a palavra, porque conhece, só que é alguém que às vezes quer se orgulhar e quer se achar melhor do que os outros. Conhece gente assim, pessoal? Só ela sabe, só ela faz o que é certo, só ela ou ele é o bonzão e ninguém presta. Conhece gente assim? É o texto que a gente vai ler agora. Jesus disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Cadê? Põe na tela. Lucas 18, 9.
Lucas 18, 9. E desprezavam os outros. Aí ele disse, né? 2 homens subiam ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então olha a diferença dos dois. Esse fariseu, ele representa o quê? O religioso. O religioso é sempre assim, ele quer falar as coisas que ele faz, mas ele esquece das coisas que ele não faz. Jejum, primeiro que quem jejua não deve ficar falando. É ou não é, pessoal? Jejuo tantas vezes, oro tantas vezes. Não precisa ficar falando, eu estou jejuando, eu estou orando. Isso aí é comportamento, às vezes, do religioso. Dou os meus dízimos. Você vê, ele estava fazendo aqui coisas, ele queria méritos em fazer coisas que são obrigações de um cristão. Quem é cristão aqui, pessoal? Quem é cristão de verdade? É obrigação nossa orar. Ou não, pessoal? O que eu, como cristão, estou fazendo além da minha obrigação do que orar? É ou não é? Se eu sou cristão e não oro, tem uma coisa de errado comigo. Jejuar. Jesus não ensinou a jejuar, pessoal? Então, se eu sou cristão, o que eu tenho que fazer? Jejuar. O dízimo, por exemplo, se eu me converti, me entreguei, é minha obrigação. Mas ele queria aqui, digamos que jogar confete numa coisa que é normal para quem serve a Deus. E ainda xingou o outro, coitado. Eu não sou como esse publicano aí, não. Eu não sou como ele, desprezando, em outras palavras, eu sou santo, eu faço tudo, e esse aí não faz nada. Mas veja a diferença da oração dos dois. Um disse: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Em outras palavras, eu sou o bonzão. E esse aí, coitado do publicano. E o publicano diz: tem misericórdia de mim, pecador. Aqui não diz que o publicano estava em pecado. Diz, pessoal? Não. Mas ele pedia misericórdia por saber que era pecador. Humildade. Você não vê ele aqui se elogiando, você vê ele se humilhando, porque ele sabe, e o cristão verdadeiro sabe, que quem se exalta, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ser humilhado. Agora, quem se humilha vai ser exaltado. E foi o que aconteceu. Jesus disse no versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Este quem? O publicano, né? Não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então aprenda isso. O religioso, ele quer se auto-vangloriar, ele quer sempre dizer as coisas que ele faz, e ao invés de se humilhar e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim e me mostra o que eu tenho que fazer. Amém, pessoal? Porque nunca nós vamos conseguir impressionar a Deus. Eu vou impressionar a Deus sendo um pastor de muita oração, pessoal? Não. Eu vou impressionar a Deus com o meu dízimo? O que você acha? O sujeito vai lá, é milionário, vai dar 1 bilhão de dízimo. Deus vai falar: ó, que dízimo. Vai fazer isso, pessoal? Ele é dono do ouro e da prata. Vai ajudar a igreja, mas para Deus não muda, o que importa é a fidelidade. Entenderam, pessoal? Deus vai ficar impressionado com o meu jejum? Não. É benefício para mim, a oração é benefício para mim, o jejum é benefício para mim, ser fiel a Deus nos dízimos é benefício para mim. Amém, gente? E a gente não tem que ficar se vangloriando. O religioso é assim. O religioso, pessoal, ele faz acepção de pessoas. Você sabe o que é isso, pessoal? É aquele que, por exemplo, se o fulano tem alguma coisa para me oferecer, eu sou amiguinho dele. Conhece gente assim, pessoal? Eu bajulo ele. Acho que não tem não gente assim. Será que tem, pessoal? Vou puxar o saco do fulano aqui. Será que tem, gente? Porque ele tem o que me oferecer. Vou servir a ele. Não, pode me ligar a hora que você quiser que eu te ajudo, porque eu tenho um interesse. O religioso é assim. E o outro que não tem nada a oferecer, finge que ele não existe. Religioso é assim. Ele faz acepção de pessoas. O verdadeiro cristão olha todo mundo como alma. Ninguém é melhor do que ninguém.
O cristão de verdade, ele não olha não, aquela história do que eu vou valer quanto eu tenho. Isso é lá fora. No reino de Deus isso não existe não. Todo mundo aqui é alma, o rico e o pobre. Amém, gente? Olha aí, o negócio aí como é que se diz? Área VIP nas igrejas. Está tendo conhecimento disso, pessoal? Ou não? Vocês estão em que mundo, pessoal? Vocês não estão sabendo, não? Tem igreja agora com área VIP. Chega a pessoa assim, não, tem um cantinho reservado ali para o doutor, para o artista fulano. E os outros sentam em qualquer lugar. Aí um desses pastores aí disse, não, se justificando, não, aqui tem a área VIP na igreja, porque vai que vem o Neymar aqui na minha igreja. Olha só, aí vem o Neymar e os membros vão ficar lá querendo fotografar com ele, querendo fazer motim. Pobre é de quem vai dentro da igreja, que o único centro das atenções tem que ser quem, gente? Jesus. Eu vou ficar preocupado com o Neymar? Eu vou ficar preocupado com o cantor A, B ou C? Quem age assim é mais pobre do que o pobre. Não existe isso. Então aqui, o rico, o primeiro que a gente não sabe quem é rico, quem é pobre, aqui todo mundo está no mesmo barco. Amém? A atenção que a gente dá para um, nós damos para outro. Por isso que uma vez eu até falei aqui para uma pessoa, né? Falei aqui numa das reuniões que eu fiz, porque alguém disse assim, pastor, eu queria ser acompanhada pelo senhor. Aí eu, como assim, senhora? Explique isso direito. Não, porque eu quero constantemente vir aqui, sempre ser atendido. Falei, olha senhora, se eu fizer isso com você, a gente atende todo mundo, é ou não é, pessoal? Acaba a reunião, a gente está à disposição. Mas se eu fizer isso, eu vou estar sendo injusto com as outras pessoas, porque imagina uma igreja desse tamanho. Quem eu vou escolher para acompanhar de perto? Alguém vai ficar chateado, é ou não é, pessoal? Inclusive, eu até costumo dizer que quem vem aqui no solo sagrado, você tem que ter uma fé acima da média. Porque como a igreja é muito grande, é ou não é, pessoal? Tem muita gente aqui, não tem como dar uma assistência próxima para todo mundo. Tem, pessoal? Não, atender é uma coisa, mas ficar ali como numa igreja menor, não tem como. Então a gente dá vida aqui na reunião para que você seja cheio de Deus, amém? E você consiga caminhar com as próprias pernas. Precisar de uma ajuda, de um atendimento, vamos estar à disposição, mas não tem como ficar ali, entendeu? Acompanhando qualquer coisa. Eu vou ligar para o pastor. Imagina se todo mundo amanhã resolvesse me ligar. Eu estivesse no programa de rádio, peraí, dona Maria, que eu estou fazendo programa aqui, que tocava o outro e o outro. Tem como, gente? Por isso que a gente dá a nossa vida por você, para que você seja guiado por Deus. Agora, não tem acepção de pessoas. Não tem. Ou tem, pessoal? Não tem. Aqui na frente não tem cadeira VIP, não. Não tem guardar lugar, não. Todo mundo aqui é alma. Mas o religioso não age assim. O religioso, ele não gosta de ouvir a verdade. Quando alguém fala a verdade para o religioso, ele fica bravo. Ele não aceita. Faz biquinho, é isso mesmo, senhor. Não aceita. Você vê que Estevão, não sei se você está assistindo a série Paulo. Quem está assistindo a série Paulo? Você vê, por que apedrejaram ele? Os fariseus. Porque ele falou a verdade. Ele chegou lá e falou, dentre tantas verdades que ele disse, vocês crucificaram Jesus. Vocês, Estevão falou. O que ele recebeu em troca, pessoal? Pedrada até a morte. Porque o religioso, ele é assim, ele não gosta de ouvir a verdade. O religioso, por exemplo, ele não é honesto. Ele pinta uma de honesto, mas ele não é. Ele não é. Ele quer tirar proveito das pessoas, ele quer enganar Deus. Por que Jesus ficou tão aborrecido lá na porta do templo naquela vez? Porque ele viu que na porta estavam os religiosos, cambistas, querendo fazer comércio na porta do templo. Os vendedores lá faziam alianças com os sacerdotes. Olha como é que são as coisas. Com o sacerdote, e aí o sacerdote ia lá avaliar o animal que as pessoas traziam, viajavam de longe, né? E o sacerdote, já mancomunado com os vendedores, dizia assim, olha, esse animal aqui, ele não está saudável para o sacrifício. Mentira, porque estava. Aí fazia deixar aquele animal saudável de lado e comprar do cambista, por um preço altíssimo, um animal doente. Desonestidade. Trocavam moedas na porta do templo. Lá a moeda era uma, quem vinha de Roma tinha outro tipo de moeda, então trocava as moedas para quem queria ofertar com taxas abusivas, desonestidade. Você vê, porque eles tinham a lei do ano sabático, que tinha que no 7º ano fazer a terra descansar. Olha o que o religioso fazia. Não, eu não posso plantar na minha terra não, porque eu tenho que obedecer a lei, que a terra tem que descansar no 7º ano. Eu não vou plantar. Aí chegava para o outro e falava assim, você quer alugar minha terra? Aí o outro alugava e plantava. Vê se pode. É o espírito do que, pessoal? Não ouvi, gente.
do religioso. Então a gente tem que fugir disso. Jesus encontrou face a face um grande religioso, que foi Nicodemos. Abra aí agora a sua Bíblia, passa aí. A princípio você abriu em Lucas, não foi? Passa aí para João, capítulo 3, versículo 1, põe na tela, por favor. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que é mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que só tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de Deus, diga aí, leia você agora, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pessoal, esse Nicodemos aí era um doutor da lei. Esse Nicodemos aí é como se ele conhecesse a palavra de capa a capa. Era um religioso. Era alguém cotado por todos como um grande homem de Deus, um homem inteligentíssimo. Se fosse hoje, é como se ele fosse um teólogo. Alguém que conhecia muito as Escrituras. Era Nicodemos. Mas ele era um religioso. Ele era um falso. Tanto é que ele foi falar com Jesus, não sei se vocês prestaram atenção. Que horas do dia, pessoal? Que horas do dia que ele foi? À noite. Porque ele não queria que ninguém visse ele falando com Jesus. Ele foi de noite. E aí ele falou, querendo elogiar, sabe esse negócio de elogio, o mestre, o Senhor, para alguém. Com certeza você é um enviado de Deus, porque para fazer o que o Senhor faz, só se for enviado de Deus, querendo elogiar, né? É cultura do religioso querer elogiar. E Jesus disse: olha, você tem que nascer de novo. Ele não entendeu essa linguagem. Tanto é que ele foi no mais alto nível de infantilidade, dizendo: peraí, nascer de novo é voltar para a barriga da mãe? Você vê que ele não entendeu. E Jesus disse: na verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele disse: não pode ver, e depois ele disse: não pode entrar. Esse é o ponto que eu queria terminar. Você, todos, precisam nascer de Deus. Se a pessoa, ela vem à igreja, ela recebe as bênçãos, ela conhece a palavra, mas ela não nasce de Deus, ela é uma forte candidata a se tornar o quê? Diga lá, vamos ver se você entendeu. Fala aí, se tornar o quê, pessoal? Um religioso. É aquela pessoa que vai dizer: eu sou da igreja, eu sou evangélico, ou eu sou crente. É aquela pessoa que vai conhecer os versículos bíblicos, ela vai saber falar como alguém da igreja, ela vai falar bonito, ela vai ter atitudes boas, como nós lemos ali em Lucas, dá o dízimo, ela ora, ela jejua, mas não passa de um religioso, porque não nasceu de quem, gente? De Deus. Isso é sério. Tem muita gente na igreja que não nasceu de Deus. Ela está na igreja, ela teve muitas boas mudanças, mas não nasceu. Ou seja, se não nasceu, nem vai ver o reino de Deus e nem vai entrar. Aí a pessoa pode me perguntar assim: mas tá bom, então o que eu faço para nascer de Deus? Primeiro a pessoa tem que morrer para o reino desse mundo. Quem está entendendo, pessoal? Há quem está na igreja, mas o reino do mundo ainda brilha para ela. É aquela pessoa que não se entregou 100%. Ela é de Deus aqui na igreja, mas lá fora ela dá um pulinho no mundo também. Quando as propostas dos pecados vêm, ela não pensa duas vezes, ela cai. E pensa: daqui a pouco eu vou lá na igreja e peço perdão a Deus. Ela não tem um caráter cristão. Quem olha para ela diz assim: fulano é tudo menos cristão, porque ele é igual ao meu filho que é incrédulo. Ela é igual ao fulano que é incrédulo, não tem diferença. A diferença que tem é que um vem à igreja e o outro não. Porque olha só como é que esses religiosos eram de Deus e tal. Não posso plantar na minha terra no 7º ano, porque eu tenho que guardar a terra, mas lugar para o outro fazer. Adiantava de alguma coisa, gente?
Lá na porta, não, eu vou vender os animais aqui para o povo, dar oferta, mas eu fazia aqui uma maracutá e trocava os animais. Está entendendo? Não, eu sou de Deus, mas faz acepção de pessoas. Por isso que lá em Mateus 23, quando os religiosos foram falar também para Jesus, a gente dá o dízimo do endro, do cominho e das ervas, não sei o quê. Jesus falou, vocês têm que fazer isso mesmo, mas vocês não podem deixar as outras coisas de lado. E falou da justiça, da misericórdia e da fé, que eles não praticavam. Quem está entendendo, pessoal? Então, decida morrer para o mundo. Decida. Para nascer, tem que morrer. São reinos diferentes. Eu não posso querer entrar no reino de Deus se eu estou no reino do mundo. Tem como, por exemplo, você morar em 2 lugares ao mesmo tempo, pessoal? Tem, gente. Ao mesmo tempo. Tem como você está aqui agora no reino, digamos que do Brasil, e você está agora no mesmo lugar lá no reino dos Estados Unidos? Não. Para você ir para um, você tem que abandonar o outro. Então é aí que muitos não conseguem. Querem o reino de Deus, mas não querem abandonar o reino do mundo. Então, não dá para servir. Jesus também falou lá sobre os 2 senhores. Não dá. Porque ou eu vou entristecer a um e agradar o outro, ou vou agradar o outro e vou entristecer a um. Então, vamos fazer dessa noite uma noite de entrega. Amém, pessoal? De decisões. Queira entrar no reino de Deus hoje. E queira morrer para o reino desse mundo. O reino desse mundo só tem coisas momentâneas para oferecer. O final de muitos do reino desse mundo é isso aí que você viu nas imagens. Infelizmente. Aí você vai ver, foi alguém que talvez teve muita coisa, mas não conheceu a Deus, perderam essas coisas e depois quiseram acabar com a própria vida. Então, vamos entrar no reino de Deus. Amém, gente? No reino de Deus você tem tudo. No reino de Deus você tem tudo. Nós temos que querer ser 0 religião e 100% Deus. Até aconselho quando perguntarem qual é a sua religião, você tem que dizer, eu sou de Deus. Amém, pessoal? Qual é a sua religião? Sou de Deus. Eu sou filha do Deus vivo. Amém, gente? Eu sou filha do Deus vivo, filho do Deus da Bíblia. Qual é o Deus que você crê? Você fala, o único, que é o Deus da Bíblia. Amém? Mas você é religioso. Não sou religioso. Porque hoje você sabe o que é ser religioso. Fique de pé.